Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do seu reino aos pequeninos, escondendo aos doutores. Meu irmão, bom dia! Uma ótima terça-feira para você, minha irmã, que está aqui comigo diariamente, acompanhando o Evangelho, se conectando com Deus. E eu tenho recebido muitos depoimentos, muitos testemunhos de pessoas que começaram a desenvolver esse hábito de começar o dia em oração, ouvindo a palavra de Deus, orando e pedindo: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho. E aí fala das dificuldades que está vivendo, e depois desse momento de oração você sai com mais fé, com mais confiança, porque você não está sozinho, Deus está contigo. E é por isso que, antes de proclamar para você esse evangelho, eu quero convidar você a compartilhar esse áudio, esse vídeo, essa mensagem, para que outras pessoas possam também ouvir e possam também despertar esse desejo de orar, esse desejo de chamar Jesus para caminhar conosco na nossa jornada. O evangelho hoje está em Marcos, capítulo 3, versículos do 31 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha irmã, começando essa terça-feira, olha que evangelho lindo e profundo. Jesus, como nós temos acompanhado aqui diariamente, estava com a fama contagiada, né? Na Galileia, na Judéia, em toda a região. A gente viu na semana passada que ele estava num lugar e, para trazer um paralítico até ele, tiveram que abrir o teto. E essa cena de hoje é uma cena parecida, porque é uma cena onde Jesus está num lugar sentado, mas ao redor dele tem uma grande multidão. Tem muita gente sentada ao redor, ouvindo ali, se alimentando da palavra de Jesus. E aqui eu já faço um parêntese. Essa multidão que está sentada é muito parecida comigo e com você, que gosta de ouvir a palavra de Jesus, que para ouvir, que senta para escutar a palavra. Quantas pessoas passam por essa vida no corre-corre, na agonia, no estresse, e elas não têm tempo de orar. E elas ainda alegam que não tem tempo e está faltando tempo para o essencial. Que bom que eu e você tem tempo e entende de fato que sentar para ouvir o Mestre é prioridade. Mas voltando para o Evangelho, Jesus está ali naquele contexto, devia estar terminando a sua reflexão, e alguém interrompe o Mestre. Alguém interrompe o Mestre e diz: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, à tua procura. E aí? E agora?
Aqui eu trago uma sabedoria de Jesus que é extraordinária. Jesus, ele é muito estratégico, sabe? Ele não perde uma oportunidade sequer de trazer uma lição, um insight, uma dica, um conhecimento que faça o seu crescer. Naquele momento que as pessoas querem interromper, não conta aqui qual era a sua mensagem, mas diante dessa questão que fala, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura, no versículo 33 nos narra o que Jesus disse. Qual é a resposta do mestre? O mestre olha para as pessoas e pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí eu te pergunto, primeiro ponto, será que Jesus está com amnésia? Será que Jesus tomou alguma bebida e está com problema de memória? Será que Jesus está tendo que fazer aquele joguinho, aquele coquetel para refrescar a memória, que ele não sabe mais quem é a mãe dele? Não. Jesus, talvez, será que Jesus não estava reconhecendo a sua mãe? Também não. Mas, Cleison, então o porquê dessa pergunta de Jesus? Quando Jesus pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos, Jesus está querendo trazer uma grande lição. Uma grande lição que vai ser entendida provisoriamente ali, mas depois até Pedro, Paulo, no início da igreja, vai mostrar que o cristianismo, a mensagem que Jesus traz, não pode ser uma mensagem que faz acepção de pessoas, não pode ser uma mensagem que separa por sangue, quem é mãe, quem é irmã, quem é irmão. Não pode ser uma mensagem restrita para uma determinada raça, porque eu sou negro, porque eu sou branco, porque eu sou preto, porque eu sou caboclo, porque eu sou índio. Não! A mensagem que o mestre quer trazer, ela é ampla. Essa mensagem que o mestre quer trazer, ela é para agregar gregos e troianos. Por isso que no versículo 34, olhando para os que estavam sentados ao seu redor, ou seja, quem está sentado ao redor do mestre, ele diz: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Nesse momento, Jesus cria a religião cristã. Ele aqui nesse momento, ele amplia todos aqueles que fazem parte do meu reino, todos aqueles que podem servir a esse reino, são aqueles que sentam para ouvir a minha voz. E quando eu paro para ouvir a voz do Cristo, você para ouvir a voz do Cristo, independe se você é rico ou pobre, branco ou negro, homem ou mulher, para. Os homens é que gostam dessas divisões, dessas separações. Jesus não. Por isso que ele encerra o versículo 35 da forma que eu quero encerrar essa leitura e essa reflexão no evangelho de hoje. Versículo 35. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus. Então, o que agrada a Deus de fato são aqueles que são obedientes, aqueles que fazem a vontade de Deus. E aqui independe se você é branco, negro, rico ou pobre, católico, protestante, não importa. Você faz a vontade de Deus? Se sim, você é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uma ótima terça-feira para você. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.